Paz do Senhor, meus irmãos, que seu amigo Eliel Uller. Vamos falar aqui sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. O ciúme é sempre associado com a inveja, mas a inveja sempre vem de baixo, no sentido de a pessoa querer ser ou estar no lugar, ou não querer que o outro tenha, ou desconforto por ver o outro ter. Isso é a inveja. E já o ciúme é uma insegurança interior, um medo de perder seu lugar, e isso gera um problema muito grave, seja no âmbito físico, emocional, conjugal principalmente, ministerial também. Todos nós temos um sentimento de perda quando a gente vê alguém se destacar, mas a gente resiste e o sentimento é dominado. Então, por isso que essa revista vem falando sobre o ciúme, coisa que os fariseus e os escribas do tempo de Jesus não conseguiram controlar o sentimento de perder a popularidade. Chegavam a questionar Jesus com qual autoridade ele fazia o que fazia. E lá no livro de Mateus você vai encontrar o versículo que diz que por inveja o queriam prender, tirá-lo da cena e, sei lá, abafar a sua popularidade. Mas a nossa revista, que é aqui, que será do dia 16 de abril, fala sobre ciúme, o mal que prejudica a família, vai tratar do ciúme dos irmãos de José em relação a ele. Aqui nós vamos ter aqui, claro, já tivemos a lição da preferência no lar, né? Se eu não me engano é a 2. A predileção dos pais em relação aos filhos. E essa preferência de Jacó em relação a José transformou ele em um alvo. Então, assim, pense comigo, quase sempre, eu vou dizer 99% das vezes, em que os pais, ao terem 2 filhos, cada um escolhe um para amar e proteger, os filhos brigam. É sempre assim. A desunião familiar está baseada na escolha, preferência que se dá a um filho. Não que você vá demonstrar o mesmo amor, um filho rebelde, o que obedece, a gente demonstra mais amor, a gente ama, dá bronca, mas a gente ama também. O que não merece bronca, não recebe bronca. Então isso deve ser feito com equidade e justiça, porque o pai e a mãe são juízes dentro de casa. E os filhos sabem que estão sendo preteridos ou não. Se os pais estão sendo enérgicos com um e com o outro deixa solto. Se o mesmo peso e a mesma medida são usados em todas as situações. Então, essa preferência aqui, eu acredito, você pode até anotar aí para falar na sua aula, eu acredito que esteja relacionada a Raquel. Por que Jacó amava tanto José? Eu acredito que esteja relacionado primeiro a Raquel. Sabemos que Benjamim, então, nasce, posterior a todos os filhos, o último de todos, e, consequentemente, Raquel morre ao dar à luz. Aí fica o José como lembrança em relação a Raquel. E aí isso torna o José um alvo a ser cuidado, o preferido, e aí os irmãos dele começavam a odiá-lo. Outra coisa que eu acho que é muito significativo também é porque José é filho da velhice de Jacó. A mesma coisa acontece com Benjamim. Ele não deixa que Benjamim vá ao Egito com os seus outros irmãos, com medo de perder o outro filho da velhice que também lembrava Raquel. Então ele tinha uma esposa que ele amava e a que ele amava menos. E os filhos da esposa amada ele amava mais, demonstrava e fazia questão de deixar isso muito bem claro. Então essa preferência gerou ciúme. Jacó ainda vai lá e faz uma túnica colorida e dá para José, tornando ele ainda alvo de mais ódio ainda dos seus irmãos. Aí seus irmãos mais odiavam ele ainda, né? E o mais interessante é que, além de todo o ódio por ser o preferido e depois a túnica colorida, Jacó ainda colocou José para cuidar dos seus irmãos. E isso colocou ele em uma posição de superioridade, mesmo sendo mais jovem. Quando você fala isso hoje, uma pessoa nova cuidando de um grupo de pessoas mais velhas, socialmente não há problema algum. Quando se trata de família, já vai haver um descontentamento, porque afinal eu cheguei primeiro, eu sou o mais velho, agora volte para o tempo da época dos patriarcas,
e faça uma análise do que isso poderia causar. O Rúben, o primogênito mais velho, estava sendo cuidado por José, que até no Gênesis 37:2, que José era um cagueta, que trazia má fama dos seus irmãos, para quem? Para o pai. Eles não poderiam aprontar nada, porque se José visse, contava para o pai. E isso tornou ele mais odiado ainda. Se a gente olhar no lado humano, José dava sobejas razões de seus irmãos odiá-lo a cada dia mais. E quando a pessoa é odiada, aquele que a odeia não consegue falar pacificamente e não consegue ouvir a voz da pessoa, não suporta olhar nos olhos, não consegue escutar, não aceita as suas opiniões e muito menos os conselhos. Então imagina a brigaçada que tinha naquela casa, por causa da preferência em relação aos filhos. Você acha que a sua família tem confusão? Leia a história da família de Jacó, com Léia e Raquel, com Bila e Zilpa, com 13 filhos. Imagina a hora de tirar a roupa do varal, imagina a hora de dormir, na hora da refeição, que eles se assentavam todos em roda da mesa, a sua maioridade até o mais jovem. Não tem nem como a gente pensar numa situação daquela. O patriarca está formando 12 tribos, de onde descenderá o que a gente conhecer posteriormente como as tribos de Israel. E nessa confusão toda, as mulheres que disputavam pelo mesmo marido e a briga das outras que também se filiaram, que foram Bila e Zilpa, que também tiveram Dan, Naftali, Gad e Aser. Eu não gosto nem de imaginar. E no meio disso tudo está o menino José, sofrendo com os seus irmãos. E para piorar, ele teve sonhos. Os sonhos, eles estavam atando feixes de trigo, provavelmente no campo, e o feixe dele ficou em pé, e ele vai contra esse sonho ainda, e os feixes dos seus irmãos se inclinavam ao dele. Como se não bastasse, ele vai sonhar que o sol, a lua e 11 estrelas também o reverenciavam, dando a eles um ar de superioridade. Isso tornava José um alvo ainda maior. É claro que Deus tinha um propósito, a inveja dos irmãos fizeram ele ser vendido, levado ao Egito, mas poderia ter acabado muito mal, porque quando jogaram José na cisterna, detalhe, não havia água. Ele poderia morrer ali se não fosse Rúben dizer, vocês vão matar o menino, intercedeu por ele. Enquanto Rúben saiu, eles venderam José. E assim a história se desenrolou de uma maneira que Deus tinha o seu propósito, mas se não teve, então a recomendação é não ficar contando sonhos para as pessoas que já te odeiam, porque isso não vai ajudar em nada. Contar vantagem, muito menos. Elogiar a si mesmo, não adianta. Tem pessoas que nós nunca vamos ter uma amizade íntima. Não combina. E uma pergunta que eu ouço muito é, eu tenho que amar? Claro. Tenho que perdoar? Claro. Aí a pergunta, tenho que conviver? Nem sempre. Há pessoas que você pode sim se afastar, isso não é problema algum. Os companheiros dos tolos sofrem aflição, é o que a Bíblia diz. E às vezes a gente fica insistindo em uma amizade que já está doente há muito tempo. E a gente insiste naquilo ali. E é bom a gente parar de perder tempo, porque tem gente que não vai gostar de nós nunca. Porque a Bíblia diz, enquanto estiver em vós, tem de paz com todos. Quer dizer, é impossível ter paz com algumas pessoas, porque essas pessoas não querem, não vai querer. Você pode se pintar de ouro, que eles vão olhar e vão dizer, eu não gostei. Está entendendo? Então, pare de querer agradar todo mundo. O ciúme, como causa de conflito, entrou no meio a túnica. A palavra hebraica para túnica, a palavra colorida ou manga comprida, ela é similar no texto original, então mais se caracteriza como algo colorido, chamativo, atraente, visto que as pessoas usavam uma roupa muito simples, com máximo 2 cores, então algo colorido nessa época, além de ser muito dispendicioso, havia um investimento de tempo, havia um gasto, havia um processo de importação de tecidos de diferentes cores. Hoje isso não faz sentido, porque a gente tem tecido muito barato, mas nessa época era uma roupa que realmente chamaria muita atenção. Uma das melhores hoje que nós temos na atualidade, pensa aí numa roupa de grife cara, que todo mundo fica babando e olhando, é essa túnica de José. Aí vem o ciúme, que é o agente de conflito junto no meio da família. Aí o texto da lição vai dizer que a inveja, o rancor e o ódio têm o ciúme como nascedouro.
Então, assim, ó, isso acontece na sede dos nossos sentimentos, que a Bíblia chama de coração, que são os sentimentos. O nosso homem interior. A nossa cabeça passa muita coisa, insegurança, incerteza, medo do sucesso do outro, sensação de inferioridade, complexo de inferioridade, e isso não controlado pode gerar uma tentativa de abafar a outra pessoa, afinal o brilho dela incomoda. E a gente precisa controlar essa emoção, essa vontade, esse sentimento, esse desejo, para que isso não vire uma inveja, né, que esse ciúme não vire um rancor e que não venha se transformar em ódio. Porque os irmãos de José não decidiram matar ele de um dia para o outro. Eles o mataram depois de tudo o que aconteceu. Ele entregando seus irmãos, recebendo a túnica colorida, contando os sonhos dos feixes de trigo. É interessante, até ouvi um pastor falando na sexta-feira do seminário, que José sonhou com o feixe de trigo, que está relacionado à terra, e sonhou com o sol, a lua e as 11 estrelas, né? E sol e lua, que é a mesma promessa. Se os irmãos olharem 49, 22 do Gênesis, vão ver que Jacó, quando abençoa José, promete para ele as bênçãos do sol e a bênção da lua, que a lua ela interfere na agricultura, isso é comprovado, e bênçãos das profundezas, de água das alturas e tal. Depois os irmãos vão ver lá na frente que as tribos que descendem de José, que é Efraim e Manassés, receberam uma parte muito bonita ali próximo ao Jordão, e as águas do degelo do Monte Hermon passavam na porta deles, as bênçãos que o próprio Jacó, né, abençoou ele na sua fala. Mas a palavra de sol, lua, lá no Gênesis 1 fala de governo, é um luminar à noite e um durante o dia. No caso, o sol governa o dia, a lua a noite, e é governo. Então, quando Deus está falando com José, está falando de governo nesse sonho. Só ele não teve a interpretação e nunca interpretou o próprio sonho. Ele interpretava só os dos outros. E como o sonho é mesclado, terreno e celestial, uma coisa que a gente aprende, que a gente busca as coisas terrenas no nosso trabalho, devemos buscar um conhecimento teológico, fazer uma faculdade, especializar em alguma coisa, mas o conhecimento celestial deve ser também considerado, porque às vezes a gente acha que é igual Sansão, sairei como das outras vezes, mas não tem mais força alguma. A extensão do ciúme, o ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, e isso gera uma angústia muito grande, porque há maridos que são possessivos, há mulheres que são possessivas, há gente namorando com pessoa possessiva. Aí vem perguntar assim, será que ele muda depois que casa? Muda, sempre muda, para pior sempre muda. Para melhor eu acho difícil. Não, mas depois eu mudo ele dentro do casamento. Sucesso, então. As pessoas têm dificuldade em mudar. As pessoas não se convencem de que estão fazendo algo que prejudica o outro. A mulher não pode ir numa padaria, que o marido fica desesperado, vai para a rua olhar, pega a bicicleta e vai atrás. Isso é uma coisa que precisa ser controlada. Mas tem pessoas que não conseguem controlar, mas a gente precisa controlar. Se a gente não confia em quem dorme ao nosso lado, a gente vai confiar em quem? Não é verdade? Você é o dirigente, mas tem um professor de escola dominical que ele ensina bem, ele não quer ter o lugar. Ele não quer. Quem quer uma igreja para dirigir vai ter uma. Pode ter certeza que vai. Não é verdade? Não vai querer ter o lugar. E a pessoa que querer o lugar do outro, que é chamado por Deus, não aguenta mais de 6 meses. Então, por que ficar com medo de perder o seu lugar? Não é? Eu não tenho lugar. Eu sempre digo, eu não tenho lugar. Então, eu não tenho o que perder. Não tenho por que as pessoas me tirarem do lugar que eu não estou. Eu não tenho um lugar, uma cadeira cativa. Esse é meu lugar, né? Como tinha um pastor que chegava no púlpito e tinha alguém ajoelhado orando na cadeira dele, ele ficava em pé atrás e ia batendo com o pé no pé do irmão, para o irmão olhar para trás, o que foi? Aí ele dizia, essa cadeira é minha. Então assim gera esse ciúme, essa insegurança, né? E isso tem destruído muitos casamentos, muitos lares estão vivendo uma situação muito complicada, de mulheres e homens que não têm mais prazer de voltar para casa, que não existe mais intimidade, que está totalmente destruído o relacionamento, o amor já está indo embora, estão apenas como amigos, porque tem que manter, porque tem ministério, tem os filhos, vamos empurrar o casamento com a barriga porque não queremos vender a casa, temos uma empresa, trabalhamos juntos, e aí vai vivendo uma vida infeliz e triste por causa desse mal que é o ciúme. E se a gente não controlar, isso vai destruir a vida de qualquer um de nós.
Eu, no começo do casamento, eu tive uns ciúmes, umas crises, né? Mas passou. Passou agora, depois de 25 anos, já acalmou, já faz tempo. Mas dava, né? E não adiantasse o que me dissesse, eu estava sempre pensando em alguma coisa. E o pior, que eu coloquei aqui, que não permita que os sentimentos se repitam. Porque às vezes vem um sentimento de insegurança e desconfiança, e aquilo começa a repetir na nossa mente e formar um eco. Então você deve dizer isso aos seus alunos, porque o pensamento que a gente vai colher, a gente com certeza a gente vai colher um ato. E esse ato repetindo vai virar um hábito, e esse hábito vai virar um destino. E começou aonde? No centro das nossas emoções, que é a nossa alma, coração, conforme a Bíblia fala. Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. E guardar o coração é isso, é não se apaixonar por ninguém que não seja seu cônjuge e manter-se em uma postura segura. E não dar causa do outro desconfiar também, falar onde vai, tem marido que sai, não avisa onde vai, não diz que hora volta, não atende o celular, e pior, manda mensagem e apaga para todos, e se faz isso quer morrer, porque daí a mulher entra em desespero. Por que apagou? Aonde é que tu estavas? Com quem que tu estavas falando? E depois, meu amigo, de acontecer uma vez, a confiança para conquistar de novo é sofrido. Não fale aos outros, porque existem muitos que ouvem a nossa confissão e alimentam mais. Sabe o que eu já pensei? É seu marido, né? É um assim. Eu vi, acho que era ele que eu vi. Rapaz, aí é complicado. Viu? Um amigo meu que ele tinha um problema com ciúme grave. Eu não sabia, não fazia nem ideia. E eu vi uma pessoa parecida com a esposa dele caminhando no bairro onde eu moro. Cheguei no trabalho e disse, eu falei o nome dela que eu conhecia, né? Eu vi a tua esposa andando lá perto da minha casa hoje. O quê? Minha mulher? Eu disse, eu acho que era ela. Não, mas a minha mulher tem que estar na aula agora, porque ela não poderia estar andando lá, porque eu vou resolver isso, já vou ligar para ela. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha um ciúme grave. Aí eu fui tirando da cabeça dele, fui descobrir, não era ela. Era uma outra pessoa bem parecida com ela, né? Ainda bem que estava só andando. Imagina se estivesse beijando o outro e eu falasse, né? Claro que eu não iria falar se fosse isso, mas eu falei, já está andando, ele deve saber que ela está andando, né? E um dia ele ligou para o número errado e desconfiou que tinha outro homem em casa com ela, e ele largou tudo lá no serviço, e a parede que tinha que acabar o reboco, ele disse que não viu sinaleira, não viu nada. Desesperado para chegar em casa, para ter certeza que ela não estava com outro homem, e quando ele encontrou com ela, estava estendendo roupa de boa, ele pegou o celular e olhou e não tinha chamada dele. Aí quando olhou o número que ele havia ligado, ele ligou para um número errado, e ele pensou que tinha ligado para ela, ela não queria atender. Então a gente precisa vencer o ciúme. Os males do ciúme traz tragédias familiares. Olha só, os irmãos de José nunca pensariam em assassiná-lo, mas como eles tinham inveja e se sentiam menos amados que seus pais, isso gerou neles a decisão, vamos nos livrar dele. Vamos tentar matar? Tentamos. A gente acha que é muito grave matar, vamos vender. Então venderam ele para os ismaelitas. Infelizmente isso aconteceu. Assim, por ciúme, se calunia, se difama, ofende o irmão em Cristo, ou um colega de ministério e tudo mais, se magoa profundamente. Sempre digo, gente, você não tem inimigo? Não cria nenhum. Não crie nenhum inimigo. Eu posso pensar mal de alguém, não gostar do jeito da pessoa, atitude, o que ela fez, mas eu fico pensando, eu vou falar? Eu não vou falar. E eu resisto. E muitas dessas pessoas que eu gostaria de dizer algumas verdades, segundo o meu pensamento, que eu não falei, se tornaram meus amigos, e quando eu estou conversando, eu me lembro do que eu pensei em falar, e eu fico assim pensando, ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não falei. Eu não posso julgar, não sou um justiceiro, então para que falar? Deus está mandando eu falar? O que eu vou falar vai edificar? Vai mudar alguém? Porque às vezes não muda ninguém, não muda nada. É só um inimigo a mais que a gente vai encontrar na caminhada. Então, se você não tem muitos inimigos, não faça nenhum. Porque os inimigos que nós fazemos com as nossas palavras, ele não ajuda em nada, e não foi Deus quem colocou ao nosso lado para nos abençoar. Nós trouxemos com a nossa mão, e isso vai gerar um desgaste muito grande. Então, assim, problema a gente já tem. Então, não inventa mais nenhum.
Então, para vencer o ciúme, a gente precisa ter uma disciplina mental, proteger nosso sentimento, nosso coração, procurar alimentar-nos com a palavra de Deus e ficar tranquilo. Tipo assim, ó, o que você quer na vida? O que você planeja? O que você pretende? Tudo que você pensa, Deus prometeu alguma coisa, tem um plano na tua vida, Deus fez alguma coisa por você? Por favor, pense bem, como que você vai conquistar isso? Não precisa ninguém morrer. Não precisa invejar, nem ter ciúme. Tudo tem a hora e o momento. Então não precisa ter medo, nem receio de ninguém, mas viver em paz. Enquanto a gente não tem fome de poder, a gente vive melhor. Quando a gente não busca fama, a gente vive melhor. Quando a gente não tem aquela obsessão por enriquecer, a gente vive melhor. Quando a gente não tem obsessão pelo prazer, a gente vive melhor. Agora, quando nós somos dominados por uma dessas coisas, fama, riqueza, poder ou prazer, a gente vai fazer qualquer coisa para obter aquilo que a gente quer. E quando estiver em nossas mãos, a gente vai dizer, foi por causa disso que eu magoei tanta gente? Não valeu a pena. Então não vale a pena. A vida é muito curta para desperdiçá-la correndo para lá e para cá, tendo ciúme e inveja de alguém, porque quem vive infeliz somos nós. Amém? Deus abençoe e fique com Deus. Obrigado pela atenção.